Olha, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou a lei que concede a administração de parques e praças para a iniciativa privada. Os espaços poderão ser concedidos de forma total ou parcial. As empresas ficarão responsáveis pela conservação, manutenção, reforma, ampliação ou melhoramento dos locais. Em contrapartida, os investidores poderão explorar financeiramente áreas ou atividades específicas dentro desses espaços. No entanto, fica proibido, gente, a cobrança de ingressos para entrar nas praças ou parques. Isso é um detalhe importantíssimo, viu? Fica proibida a cobrança de entradas, de ingressos, né, para praças ou parques. As concessões serão formalizadas após licitação. O prazo máximo dos contratos será de 35 anos. A lei ainda depende da sanção do prefeito Marquesan para entrar em vigor. Bueno, para falar mais sobre essa mudança aí, como o município pretende regulamentar essas concessões, eu recebo aqui no estúdio para o bate-papo o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade da capital gaúcha, Maurício Fernandes. Oi, Maurício, tudo bem? Bom dia. Bem-vindo, obrigado pela presença, pela disponibilidade aqui no SPT Rio Grande, tá bem? Então, a ideia inicial qual é? A longo prazo, o que vocês pretendem? É atrair as pessoas, é ter dinheiro para melhorar a segurança, enfim, conta pra gente qual foi a ideia inicial desse projeto, por que a prefeitura implementou isso? Porque sempre tem, qualquer projeto público, diga-se de passagem, tem duas vertentes. Uma, né, é usar a prerrogativa de que a população precisa daquele serviço e que a prefeitura vai oferecer isso de maneira barata, economizando, não colocando dinheiro direto ali do próprio tesouro para custear, que muitas vezes sai caro, né? E a outra, evidentemente, tem várias empresas que são interessadas nisso. Empresas, muitas vezes, de amigos, de colegas, de aliados políticos ou partidários. É assim que funcionam as coisas no Brasil. Vai ser diferente daqui para frente da prefeitura ou o modelo é esse? O processo tem que ser transparente, o processo ele passa por licitação, o processo passa por fiscalização do Tribunal de Contas e todos os controles rígidos que a legislação submete. Nós temos hoje em Porto Alegre 9 parques e 667 praças, ainda mais 200 e poucas praças que não estão urbanizadas. Esse processo de despesa, falaste do Tesouro, ele nos custa, ou custa para a população, aproximadamente 6,2 milhões de reais, custou o ano passado. Então, esse valor é por ano só para os parques. Mas o ideal seria que a gente investisse só nos parques no mínimo 20 milhões de reais. Só que a prefeitura não tem esse recurso. Então, vários locais do mundo, do Brasil, estado de São Paulo, aqui no Rio Grande do Sul já tem iniciativas, Nova Petrópolis é um exemplo, que é um pouco diferente do que a gente quer, mas é um exemplo. A prefeitura lança um edital, o governo do estado, enfim, tivemos a matéria aqui do zoológico, é mais ou menos da mesma linha, embora lá se cobre ingresso. Não haverá cobrança de ingresso, não haverá restrição de acesso aos parques e praças, porque isso é Constituição Federal, é legislação, não se discute mais isso. Mas o fato é, com isso, com a concessão, nós acreditamos que a população pode ter parques e praças mais seguras, com a grama cortada da forma adequada, com serviços, com algum restaurante, com banheiro limpo à disposição. Então, onde a família possa passar o dia inteiro ali e talvez até de noite, porque tendo segurança, o Parque da Orla, que nós inauguramos recentemente, ele é uma prova de que a população frequenta, sim, à noite esses espaços. E parte desse recurso, porque a prefeitura não quer dinheiro, a diretriz do prefeito Marquesan é não se livrar da despesa. Se livrar das despesas. E parte desse recurso, aquilo que seria, entre aspas, o aluguel do concessionário, na verdade o que a gente quer é que invista em praças na periferia. Nós elencamos já 55 praças baseado no índice de vulnerabilidade social da população, de demandas, de pedidos da população que os recursos municipais não conseguem atender, e com isso nós queremos que a periferia da cidade tenha praças de qualidade e não só aquelas praças que, teoricamente, economicamente, têm o interesse da iniciativa privada. Vou fazer o papel aqui de advogado do diabo, tá? Eu imagino uma praça lá no meio de uma vila dominada por traficantes, né? E se o traficante resolver colocar uma banquinha ali, quem é que vai tirar o cara de lá? Isso banquinha para vender bebida, comida, lanche, mas ali
entre um lanchinho ou outro, vender um cigarro de maconha, um crack, uma pedra de crack, porque há essa imposição do crime organizado que está muito bem armado. Não é Como é que vai ser isso? Vocês pensaram nessa possibilidade? Esse problema, ele já existe hoje. A questão da concessão, ela não vai mudar isso. Sim, mas quando começa a ter mais visitantes, que nem escola, tem muita criança, atrai o traficante. Quando vitaliza uma praça, vai atrair os moradores, os visitantes, enfim. E aí onde tem público, tem gente para vender o que o público gosta de consumir. Mas o principal que se tem nas praças é as pessoas de bem frequentando. A família ocupando os espaços, geralmente quem está ali para fazer coisa errada se afasta. E por isso que a gente precisa de praças revitalizadas na cidade. A Brigada Militar é muito parceira do município, faz um trabalho exemplar. É um problema social, não se nega isso, é uma realidade. Nós temos problemas. Esses dias me perguntaram, mas tem morador em situação de rua na Redenção? Eu digo, sim, tem na Andradas e tem na Loureiro da Silva, tem em todos os lugares. A praça, o parque, ele está inserido no ambiente urbano e não vai ser diferente. Então, os problemas não são diferentes porque está dentro de um parque ou fora do parque. Mas o que a gente aposta e que a gente acredita é que esses ambientes sejam bem frequentados. O ambiente bem frequentado, quem está ali para fazer coisa errada, ele automaticamente vai se afastando. Sobre a cobrança de ingresso, que é o que as pessoas acabaram de falar aqui, que não vai ter cobrança. Né? Não, cobrança de ingresso. Como é que as pessoas... de onde vai sair o dinheiro? Então, é de quem vai... É o concessionário, quem vai ficar. Como é que vai ser isso, matematicamente falando, economicamente falando? Como é que a prefeitura vai captar esse recurso para manutenção, vai deixar na mão do concessionário? Sim, aonde que o concessionário vai ganhar dinheiro para poder manter a praça. Isso, e a prefeitura vai fiscalizar? Isso, vou dar um exemplo, tá? A fiscalização completa. O Parque da Orla, recém-inaugurado, lindo, maravilhoso, todo mundo tem que ir lá, tá fantástico. Tem que ir de dia e tem que ir de noite também. É um parque que se tornou turístico, pessoas do interior, de fora, inclusive, que pela falta de opção, estão lotando o ambiente lá. Então, a ideia também é... Tá bonito, merece. Merece. Fora aquelas luzinhas vermelhas, azul, é uma questão de gosto, né? O meu filho adorou. Adorou? Meu filho Criança, o bebezinho adorou. Criança tem estética questionável. Então, o que acontece ali, por exemplo, para citar aquele exemplo, tem 5 contratos de permissão de uso, tem 4 bares e um restaurante. Esses recursos, eles vão para o Tesouro do Estado para pagar o salário. E o concessionário, se ali fosse concedido, esse dinheiro iria para o concessionário. E isso geraria a possibilidade, então, de reinvestir no local. Só que a prefeitura ela tem uma dificuldade operacional, o poder público em geral tem uma dificuldade de otimizar esses recursos. Eu vou dar um dado, 92% das despesas desses 6,2 milhões que a gente gasta para manter os parques é folha de pagamento. Por quê? Porque a estrutura da máquina pública é muito cara, muito pesada. Então, a gente consegue investir mesmo muito pouco. Porque a estrutura pública ela é mais cara que a estrutura privada. Então, a gente acredita que com receitas de aluguéis, com receitas de evento, a Redenção ano passado em eventos gerou mais de R$300 mil, sem fazer grandes sacrifícios. Então, com receita de eventos, que serão tudo bem organizados, o Araújo Viana, por exemplo, é um contrato específico do Araújo Viana, mas a grama que está na frente do Araújo Viana, o permissionário não corta. Poderia cortar, poderia ter um entorno. E alguém tem que fiscalizar isso. E alguém tem que fiscalizar. E como é que vai ter algum tipo de punição, alguma coisa? Ou não, só cobre, pronto. Os contratos de concessão, eles são porque contratos aquele princípio de ONG rígidos, no Brasil, né? O princípio da ONG é isso, o governo dá dinheiro para as ONGs, atribui a elas uma missão ali, de alguns serviços que o governo não tem condição de fazer, a ONG vai lá, faz, diz que faz, consegue nota fiscal, apresenta o custo, né? Tá aqui, mas não oferece um serviço e ninguém fiscaliza. E então as coisas não andam, fica dito por não dito. Como é que vocês pretendem se defender desse modelo que não funciona direito? Claro, transparência. Como é que se combate coisa errada na administração pública com transparência? Então, todos os contratos, além das fiscalizações ordinárias que existem, como o Tribunal de Contas e todo o sistema público interno feito por servidores de carreira que fazem esse controle, essa fiscalização, então, mecanismos existem. Funciona? Nem sempre. E é essa a sua preocupação, que é a nossa também. Então, a gente acredita que com transparência a população vai nos ajudar a cuidar. Só para fechar aqui, algum risco assim do Parque Marinha, por exemplo, vir a ser cercado por esses concessionários? A proposta não é cercar.
Tá? Mas eles poderão fazer isso, decidirem? Não, hoje não. Essa agenda de cercamento, ela ocorreu na Câmara de Vereadores. O projeto enviado pelo prefeito Marquesano não previa cercamento, também não previa cobrança de ingresso. Isso foi uma pauta exclusivamente da Câmara de Vereadores, que não avançou. Mas isso lá não é proibido cercar os parques? Tem esse artigo? Hoje, esse para parágrafo cercar lá, não? parque, tem que ter plebiscito, para ter uma ideia. Tá. Para cercar então, parque. o concessionário ele não vai poder fazer isso. Não vai cercar. Mas, por exemplo, o Marinha ali tem um estacionamento que muitas pessoas usam, que ele não reverte financeiramente para o município. E as pessoas que ali usam até despendem algum valor financeiro para flanelinhas, enfim. E o que a gente quer é o seguinte, que o dinheiro fique no parque. Não é para a prefeitura ganhar dinheiro. Tá certo. Maurício, muito obrigado. Tá? Obrigado pelos esclarecimentos aqui no SPD Rio Grande. Tomara que dê certo. Vamos ajudar a monitorar e fiscalizar, né? Obrigado.